Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E fim, aqui a Teologia Reformata a sua mente. Isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em uma literatura que vai fazer a sua mente expandir. Hoje a nossa conversa é sobre o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. Um livro pequeno no tamanho, mas olha... gigante no conteúdo. Exato. Keller nos convida a olhar para algo que mexe com todo mundo, o ego. E ele propõe um caminho diferente, baseado no Evangelho, para encontrar a verdadeira humildade e alegria. Vamos explorar disso juntos. Com certeza. Para começar, o Keller usa como base um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. A situação lá não era fácil. Não mesmo. Havia divisão na igreja, gente se orgulhando de seguir Apolo, outros de seguir Paulo. Uma verdadeira competição de egos, basicamente. E o Paulo ele vai direto ao ponto, Qual a causa dessa divisão toda, dessa falta de paz? Sim, ele aponta para o orgulho, para a vanglória. E o Keller destaca uma palavra grega interessante que Paulo usa, physio. Physio. O que significa? Significa algo como inflado, inchado. Não é a palavra comum para orgulho, tipo hubris. É mais como se o ego estivesse doente mesmo, sabe? Maior do que deveria, quase. Artificialmente grande. Inchado. Gostei da imagem. Quer dizer que o problema não era só discordância. Era esse ego inflado atrapalhando tudo. Exatamente. Isso nos leva a um ponto crucial que o Keller aborda. Como a gente vê a autoestima hoje? Ah, sim. Antigamente, o problema era visto como o excesso de autoestima. A tal da soberba, A hubris. Isso. Mas hoje, principalmente na cultura ocidental, a conversa mudou muito. A tendência é dizer o contrário, que a falta de autoestima é a raiz de muitos males. Quase tudo é explicada por baixa autoestima. É verdade. A gente ouve isso o tempo todo. Mas o Keller, ele questiona essa visão moderna, Questiona, sim. Ele não engole essa ideia tão fácil. Cita até um artigo de uma psicóloga, a Lauren Slater, que fez uma revisão de estudos e sugeriu algo bem diferente. O que, por exemplo? Que talvez a autoestima elevada, ou podemos dizer inflada, é que pode estar mais associada a comportamentos negativos como agressividade, dificuldade em ouvir críticas. Nossa, isso vai bem contra o que a gente costuma ouvir. Pois é. A Slater sugere, e o Keller parece concordar com a provocação, que essa ideia de culpar a baixa autoestima por tudo talvez seja, talvez um jeito mais fácil de lidar com as coisas, evitando um julgamento moral mais direto, sabe? Faz sentido. É mais confortável dizer, ele agiu assim porque se sente inferior, do que analisar outras motivações. Exato. Mas será que essa é a análise completa? O Keller acha que não. Ele acredita que a visão de Paulo, com essa ideia do ego físio, do ego inflado, oferece um diagnóstico mais preciso da nossa condição natural. E como ele descreve essa condição natural do ego humano? Ele detalha, baseado nessa visão paulina, 4 características bem marcantes desse ego não transformado. A primeira, e talvez a mais fundamental, é que ele é vazio. Vazio? Ué, mas se ele é inflado, como pode ser vazio? Parece contraditório? Parece, Mas é um vazio interno. Keller argumenta, se apoiando em pensadores como Kierkegaard, que o ego busca seu valor, sua identidade, fora de Deus. Em que, por exemplo? Carreira, status... Isso, aparência, na opinião dos outros. O problema é que na visão teológica dele, nenhuma dessas coisas consegue preencher de verdade aquele espaço que só Deus preencheria. Entendi. A gente tenta colocar coisas ali, mas o formato não encaixa, digamos assim. Exatamente. Fica sempre uma sensação de oco, de falta. Por mais que a pessoa pareça cheia por fora. Ok, faz sentido. E a segunda característica? A segunda é que ele é dolorido. Pensa assim, a gente normalmente não fica pensando no nosso cotovelo, Não, a não ser que a gente bata ele em algum lugar. Aí dói. Pois é. O ego inflado é como esse cotovelo que dói o tempo todo. Ele tá sempre chamando atenção para si mesmo. Tá sempre sensível. Qualquer coisinha, uma crítica, um olhar torto, a sensação de ser ignorado, tudo machuca muito. Quando a gente fala feriram meus sentimentos. Keller sugere que, na verdade,
O que foi ferido foi esse ego dolorido, hipersensível. Ele tá sempre em alerta, pronto para se sentir atacado. Nossa, isso explica muita coisa. E a terceira característica? Deve ter a ver com isso. Tem tudo a ver, o ego é atarefado. Ele vive ocupado, numa atividade assim, frenética, Ocupado com o quê? em se comparar com os outros. O tempo todo. Keller cita C.S. Lewis aqui, que falou uma coisa muito boa sobre o orgulho. O que ele disse? Que o orgulho é essencialmente competitivo. O prazer não está em ter algo, mas em ter mais que o outro. Não basta ser rico, tem que ser mais rico que o vizinho. Não basta ser inteligente, tem que ser mais inteligente que o colega. Entendi. É uma comparação sem fim. Exatamente. E isso exige uma energia enorme. Você está sempre construindo um currículo, uma imagem para impressionar, para se sentir por cima. Ou pelo menos não por baixo. Lembro do Keller contando da mãe dele, insistindo para ele fazer coisas não porque ele gostava, mas para melhorar o currículo. Quantas vezes a gente faz isso, né? Coisas que nem curtimos tanto, mas que pegam bem. É uma busca constante por validação externa. E é cansativo demais. Com certeza. E qual a quarta característica? A quarta é que, apesar dessa aparência toda inflada e atarefada, o ego é frágil. Frágil? Depois de tudo isso? Sim. Pensa num balão muito, muito cheio. Qualquer alfinetada pode estourar. É assim que o Keller descreve. Essa fragilidade explica tanto o complexo de superioridade quanto de inferioridade. Como assim? Parecem opostos. São dois lados da mesma moeda, ele argumenta. A moeda de um ego instável, inseguro, que depende desesperadamente da validação externa ou de se sentir superior na comparação. Então, quem tem complexo de superioridade, no fundo, é frágil. Vive com medo de ser desmascarado, de a bolha estourar. E quem tem o complexo de inferioridade, bom, já se sente desinflado, né? Mas a raiz é a mesma. Um ego que não tem um centro sólido em si mesmo. Ou melhor, em Deus. O exemplo que ele dá da Madonna é muito forte, né? Fortíssimo. Uma pessoa no auge do sucesso mundial, com tudo que o mundo pode oferecer em termos de fama e aplauso, e ela confessa um medo constante de ser medíocre, uma necessidade que não acaba nunca de provar o próprio valor. É como se o tanque da autoestima tivesse um furo, né? Não importa o quanto você coloque, ele continua esvaziando. Exatamente essa imagem. O sucesso externo não preenche aquele vazio interno, não cura a dor, não acalma a correria da comparação e não resolve a fragilidade. É um retrato poderoso dessa condição do ego não transformado. É um diagnóstico bem pesado, né? Mas que faz a gente pensar muito na nossa própria experiência e no que a gente vê por aí. Diante disso tudo, qual é a saída? Se ficar tentando inflar a autoestima não resolve, como Keller sugere, para onde ele aponta? Bom, aí ele apresenta o que chama de visão transformada do eu. Algo radicalmente diferente, que ele acredita que o apóstolo Paulo experimentou e viveu por causa do Evangelho. E o que tem de tão radical nisso? Pensa naquela frase de Paulo em Coríntios que a gente mencionou no começo. Ele chega a dizer que pouco se importa com o julgamento dos coríntios ou de qualquer tribunal humano. E pasme, nem ele mesmo se julga. Como assim? Nem ele mesmo se julga? Isso é... Uau! É possível isso? Ele diz: quem me julga é o Senhor. É uma liberdade impressionante em relação à opinião dos outros e até da própria autocrítica constante que a gente vive fazendo. A pergunta é: como chegar nesse lugar? Exato. Como? Não é tentando ter mais autoestima, nem se colocando para baixo, certo? Não. A chave, segundo Keller, e ele de novo cita C.S. Lewis aqui, não está em ajustar o volume da autoestima. A verdadeira humildade que vem do Evangelho é definida de um jeito bem... Inesperado. Como? Não é pensar menos de si, mas pensar em si menos. Pensar em si menos. É o que o Keller chama de autoesquecimento. Não é se odiar, não é baixa autoestima. É simplesmente esquecer de si mesmo na maior parte do tempo. Gostei daquela analogia dos dedos das mãos que ele usa. É ótima, né? Quando seus dedos estão saudáveis, eles trabalham, digitam, pegam coisas. Mas você não fica pensando neles. Só se eles estiverem machucados, inflamados, aí sim eles chamam a atenção. Exato.
A pessoa com essa humildade do evangelho seria assim: ela não se odeia, mas também não vive obcecada consigo mesma, sabe? Analisando cada performance, cada sentimento. A atenção dela estaria voltada para fora. Para Deus, para os outros, para as tarefas. Isso. A energia que antes era gasta tentando proteger, inflar, comparar o ego, agora estaria livre para outras coisas. E as consequências disso no dia a dia seriam enormes. Tipo o quê? Como ela reagiria às críticas, por exemplo? Não seria esmagada pela crítica, porque o valor fundamental dela não estaria mais em jogo, não dependeria da aprovação ou do desempenho. Ela poderia ouvir um feedback, mesmo um duro, e pensar: ok, o que posso aprender com isso? Em vez de entrar imediatamente na defensiva. E o elogio? Também não a desequilibraria por outro lado, não a deixaria inflada? Não da mesma forma. Como o ego não estaria mais faminto por validação, ela poderia receber o elogio com gratidão, reconhecer o trabalho bem feito, mas sem aquilo se tornar a fonte da sua identidade, ou uma nova dependência, sabe? Haveria uma estabilidade que não vem das opiniões externas. O ego estaria satisfeito, é isso. Satisfeito na sua fonte, como diz o Keller, não precisando mais ser remendado ou inflado de fora. Essa ideia do autoesquecimento é muito, muito atraente. Parece uma liberdade incrível não viver mais naquele tribunal interno, né? Onde tudo que a gente faz ou que fazem pra gente é pesado na balança do como isso afeta a minha imagem. É uma liberdade imensa, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente chega lá? Como Paulo chegou a esse ponto e como seria possível para nós, segundo o Keller? Como? Qual o segredo? Bom, aí a gente chega no coração da solução que o Keller propõe, que está totalmente ancorada no evangelho cristão, na interpretação dele. O segredo, ele argumenta, está em como o evangelho inverte a lógica daquele tribunal do ego. Inverte a lógica? Como assim? Pensa na lógica normal, que a gente vive todo dia em quase tudo. Primeiro vem o nosso desempenho, né? Nossas ações, nosso sucesso, nosso esforço. Sim, a gente faz por merecer, digamos. Isso. E aí, com base nesse desempenho, a gente espera receber um veredito positivo. Sou bom, sou capaz, sou amado, sou digno. Se a gente falha, o veredito é negativo. Se acerta, é positivo. Mas é sempre temporário, né? Tem que continuar provando. Exato. Sempre condicional. Agora, o Keller diz que no cristianismo, na visão de Paulo, a coisa se inverte completamente. Como? O veredito de Deus sobre nós, quando estamos em Cristo, vem antes do nosso desempenho. A aceitação, o valor, o amor, não são conquistados, são dados. Dados? Como assim? Lembra da frase de Paulo em Romanos 8.1? Já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. O julgamento que importava, aquele que definiria nosso valor eterno diante de Deus, já aconteceu. Mas quem foi julgado? Na narrativa cristã, foi Jesus. Ele tomou o nosso lugar no banco dos réus, recebeu a condenação que seria nossa. E por causa disso, o veredito de Deus sobre quem confia nele é: aceito, amado, justificado, valioso. Não pelo nosso currículo, mas pelo currículo perfeito de Cristo. Então, o veredito final já foi dado. E é positivo. Exatamente. É um veredito de aceitação incondicional, baseado na graça, recebido pela fé. E segundo Keller, é esse veredito, essa verdade, que tem o poder de calar o tribunal do ego. Porque se o juiz supremo já deu o veredito favorável e final... não tem mais nada a provar. Uau! Percebe a liberdade que isso traz? Toda aquela correria do ego, pra se justificar, pra construir uma imagem, pra ganhar aprovação. Perde o sentido. Se o meu valor já tá garantido em Cristo, eu não preciso mais usar meu trabalho, meus relacionamentos, minhas conquistas, até minha religiosidade, pra tentar comprar esse valor. Exatamente. Você é liberto da necessidade de fazer essas coisas para ser alguém. E aí você fica livre para fazer as coisas pelo valor delas mesmas ou por amor a Deus e aos outros. Liberto para viver, então, sem ficar girando em torno do próprio umbigo. Isso. Liberto para apreciar as coisas, para servir sem precisar de reconhecimento, para amar sem a agenda oculta de autoafirmação. A humildade do autoesquecimento, de pensar menos em si mesmo.
Não seria algo forçado, mas um resultado natural de crer profundamente nesse veredito do Evangelho. E essa seria a fonte da verdadeira alegria e paz que o ego natural, por mais que tente, nunca alcança sozinho. É isso que o Keller argumenta. É a alegria de não precisar mais ser o centro do próprio universo. Uau, quanta coisa profunda nesse livrinho. Realmente uma teologia que reformata a mente. Verdade. Mostra como uma leitura atenta da teologia pode dialogar diretamente com as nossas lutas mais íntimas com o ego, né? Com certeza. E fica aquela pergunta, né? Como internalizar esse veredito a ponto de ele realmente mudar nossa forma de reagir no dia a dia, nas pressões, nas comparações? Como viver essa liberdade na prática? Essa é a jornada contínua, né? Entender é o primeiro passo, mas viver isso é outra história. Talvez um bom tema para outra conversa. Fica a reflexão. Se você gostou dessa nossa conversa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. E se ficou a curiosidade para ler o livro Ego Transformado na íntegra, o que nós recomendamos fortemente, você pode adquiri-lo através do nosso link de afiliado que está na descrição. Assim, você ajuda este projeto a continuar trazendo conteúdo relevante. Muito obrigada pela sua companhia nessa exploração. Até a próxima!